Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Hoje nós iniciamos uma nova etapa de estudos em decorrência da pandemia, agora à distância, tudo bem? Então, para começarmos este novo ciclo de estudos, eu vou retomar alguns daqueles conteúdos que nós já começamos a trabalhar lá antes da quarentena, tá? O primeiro deles é a distinção que existe entre a alta Idade Média e a baixa Idade Média. O que vai reconfigurar isso? A alta Idade Média, que é o início da Idade Média, ela se inicia ali na segunda metade do século V depois de Cristo, com a queda do Império Romano, em 476. Tá? Neste primeiro momento da chamada Alta Idade Média, você tem a formação, tá, de alguns territórios a partir das influências dos invasores, dos chamados povos bárbaros, os godos, visigodos e ostrogodos. Tá? Por quê? Porque você vai ter ali toda uma remodelação daqueles territórios que antes eram parte de todo o montante territorial que foi o Império Romano. Tá? Então nós, consequentemente, né, e obviamente ali nós temos muitos conflitos até reconfigurar tudo isso. Esses conflitos eles vão se estender até o século X. Por isso que a Alta Idade Média ela tem uma presença muito forte da Igreja na Europa, tá, que vai ajudar nesse processo de redefinição desses territórios. Já a partir do século X, ali com o início da Baixa Idade Média, você já tem alguns territórios muito bem consolidados, sobretudo ali na parte que nós chamamos hoje de França, né, que antes era o Império Franco, o Império Carolíngio, tá? E depois também a unificação da Inglaterra, porque a Inglaterra não existia enquanto tal. Eram reinos que lutavam pela hegemonia daquele poder, reinos que compreendiam não só os saxões ali, os povos originários da Inglaterra, mas também os daneses, que eram os vikings, que também interferiram de maneira direta para a unificação daqueles territórios. Tá? Então a Baixa Idade Média ela já é marcada por uma certa constância social. E como nós podemos ver aqui, ó, acompanhe o slide comigo. Tá? Neste início do século X, ali com seu apogeu no século XI, nós temos, por conta dessa consolidação, dessa regularidade territorial, tá, algumas inovações. E essas inovações, elas são inovações técnicas que vão impactar diretamente a produção econômica destes feudos. Tá? Então aqui, ó, vejam o primeiro item. Surgem inovações técnicas que vão diminuir a necessidade da mão de obra. Então, se antes a mão de obra ela era massiva em relação à produção agrícola, agora com esses novos artefatos que vinham da metalurgia, como por exemplo arados com mais poder de ação sobre a terra, eu também tenho uma nova percepção de organização dessas terras, por exemplo, a produção trienal, que eu já havia explicado para vocês, lembram? Que dividia a terra em 3 partes, sendo que a primeira parte eu vou plantar ali, seja soja, cevada ou qualquer outro legume. Uma segunda parte da terra eu vou plantar algo que não seja tão agressivo ao solo. E uma terceira parte dessa terra produtiva eu vou deixar ela descansando para que não exista um desgaste dessas terras durante o ano. Então assim eu tenho uma alternância dessas terras produtivas para conduzir a produção por todo o ano, sem que exista ali uma falência de recursos. Tá? Isso foi fundamental tanto para a reorganização desses feudos, como também para uma nova lógica. Qual é essa nova lógica? Uma lógica de comércio, porque o que sobra, o excedente dessa produção, já não servia apenas às necessidades do feudo, ela também começa a ser comercializada com outros feudos. E quem vai ser responsável por essas atividades? Uma nova classe que estava ascendendo, que ela começaria ali no século XI, né? Nos burgos, esses espaços cosmopolitas de comércio, que eles eram recentes, era uma parte do feudo, tá? E esses burgos eles vão se estender até o século XIV, tendo a sua ascensão ali no século XV, com uma nova classe realmente se
consolida os burgueses, por isso burguês, né? Um comerciante que vai usar esse excedente de produção, sendo que ele não é nem produtor e nem parte da nobreza. Ele faz parte de uma nova classe que surge ali, comercializando todos essa matéria-prima com outros feudos. Este comércio, já existia uma moeda instituída, né? Este comércio permite um subsídio a essas novas classes, e esse subsídio ele vai permitir, de repente, financiar campanhas militares, como, por exemplo, nós vamos ver lá nas cruzadas daqui a pouco, tá? Então aqui, ó, esses dois itens eles são fundamentais para que vocês entendam quais são as mudanças. Se vocês entenderem esses dois itens, que também estão expressos ali na página 70, vocês vão conseguir lembrar como ocorreu essa mudança da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. Então, basicamente, essa mudança ocorre por conta das inovações técnicas e pela expansão das cidades com o surgimento dos burgos, ok? Então aqui, ó, para fechar essa parte, vejam aqui uma citação de uma das principais referências da Idade Média, um dos principais medievalistas, o Jacques Le Goff. Vejam que ele constata lá, em suas pesquisas, que até o finalzinho do século XII, nós tínhamos apenas 20% da população residindo ali nos centros urbanos, tá? Então, 80% da população estavam ali nos ambientes rurais, produzindo para os senhores feudais, tá? Com o surgimento dessa nova classe que vai se estabelecer ali nesses burgos, você tem o quê? Uma obsolescência dessas pessoas que estavam no ambiente feudal, que elas vão migrar para esses novos centros urbanos e vão começar ali também comercializar as coisas, ou até mesmo viver ali num ambiente onde você tinha vários itens à disposição. Você tinha elementos de cerâmica, artefatos que também eram produzidos, etc. Tá? Então, essa aglomeração que começa a surgir ali a partir do século XIII e XIV, vai se estender ininterruptamente até os dias de hoje, porque os centros urbanos hoje eles marcam a consolidação daquilo que nós chamamos urbanização. Tá? A urbanização hoje ela é um elemento que se estende para todo o globo e começou ali nessa transição do que nós chamamos de Baixa Idade Média para o início da modernidade. A modernidade que, historicamente falando, se inicia no século XV. Beleza? Então aqui, galera, para vocês terem uma ideia de como essa mudança social aqui, ó, com esses dois elementos, vai impactar toda a forma de condução social da Idade Média, nós podemos pegar as cruzadas. As cruzadas foram expedições que, num primeiro momento, tinham uma pretensão religiosa, né? O Papa Urbano II convocou os nobres na época, então era uma expedição basicamente conduzida pela nobreza em busca de conquistar Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém era uma cidade simbólica para toda a instituição igreja naquele momento. Porque Jerusalém foi o lugar onde Jesus Cristo viveu, onde Jesus Cristo passou boa parte da sua vida. Então, até onde nós sabemos, né? Porque existem muitas questões ainda que podem serem discutidas a partir de novos registros históricos que podem vir a aparecer, tá? Mas até onde nós sabemos, Jerusalém foi um importante centro cosmopolita naquele período, tá? Por conta dessa sua aura simbólica vinculado à religião, tá? Então, no primeiro momento, ali em 1096, Papa Urbano II ele convoca essas cruzadas para tentar recuperar, né, conquistar Jerusalém, tá? Só que existem 8 cruzadas. Essas cruzadas elas vão se estender até ali o século XIII, tá? Ali na página 74, que está aqui, ó, até destaquei aqui para vocês, tá? Vocês vão ter ali resumidamente as 4 cruzadas. Então você tem ali um quadrinho para cada cruzada. E vejam, reparem que na 4ª cruzada existe um evento que vai marcar uma transição entre as motivações anteriores e as próximas motivações. Qual que é esse evento? A conquista de Constantinopla. Constantinopla é uma cidade onde
sempre onde você tinha ali uma transição de várias culturas, né? Porque ela ficava ao sul da Turquia, fazendo divisa ali com a Grécia, fazendo divisa com o Oriente. Então, Constantinopla, onde hoje é Istambul, né, capital da Turquia, você tinha um importante local de transição, tá, entre culturas. Então aí a Rota da Seda vai ser importante, porque ela vai passar por ali, e antes as cruzadas, tá? Por quê? Porque ali era um ponto estratégico. Se você conquistasse Constantinopla, você poderia estabelecer uma base militar que facilitaria a vida desses cruzados, tá? E quem eram esses cruzados? Esses cruzados, basicamente, eram membros da nobreza. Veja aqui nessa representação, nesse desenho, que eles estão portando armaduras, eles têm essa indumentária que remonta elementos do cristianismo, né? A cruz vermelha, tá? Eles tinham cavalos também. Os cavalos eram muito importantes nesse momento, porque os cavalos eles eram parte integrante da nobreza. Um plebeu ele não podia andar a cavalo, tá? Então esses elementos que demonstram que os cruzados eles eram membros que respondiam à nobreza da Idade Média, tá? Então, num primeiro momento, esses cruzados eles serão os responsáveis por comandar essas expedições, ok? Na próxima aula eu vou ainda retomar algumas coisas em relação às cruzadas, tá? Porque eu vou falar da crise do sistema feudal. A crise do sistema feudal ela se inicia com a peste bubônica e uma pandemia também, não só de doença, mas de fome, tá? A Idade Média ela não sofreu apenas com essa doença chamada peste negra, mas também com uma pandemia de fome. Mas este tema em específico eu vou deixar para a próxima aula, tá? O que eu quero é que vocês lembrem, marquem desta aula são os elementos que vão permitir essa mudança social da alta Idade Média para a baixa Idade Média. Quais são esses dois elementos? As inovações técnicas e as expansões urbanas, tá? Ali com a sedimentação, com a consolidação dos burgos. Por isso que esta classe, a classe dos burgueses, que residiam nesses burgos, comerciantes, serão fundamentais posteriormente para a expansão comercial e econômica da Europa, inclusive financiando as grandes navegações lá no século XIV e XV. Ok, pessoal? Então, a princípio é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se existir algum tipo de dúvida, vocês podem reencaminhar para mim via a professora Lise, tá? Que eu estarei à disposição de vocês durante toda a semana. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima aula para darmos continuidade a esse tema. Então, é muito importante que para vocês compreenderem as próximas aulas, vocês já tenham contato com esta aula e com as páginas que eu destaquei aqui para vocês. E daí tudo vai seguir tranquilamente. Tudo bem, pessoal? Então, até mais. Um abraço. Espero que todos estejam muito bem. Até mais.